Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre as propriedades de potência, certo? E para que servem essas propriedades? As propriedades, elas servem para me auxiliar na resolução de alguns cálculos. Então, se eu tiver ali uma expressão onde eu tenha potências, de repente eu aplicando uma propriedade, facilite a minha vida, né? Então, vamos lá. Bom, aqui eu vou apresentar a forma literal, depois eu vou passar alguns exemplos para vocês, tudo bem? Então, ó, A representa qualquer número. Então, aqui, primeira coisa, qualquer número elevado a zero, qualquer que seja ele, positivo, negativo, fração, raiz, o que for, se tiver elevado a zero, o resultado é sempre 1. Então, ó, A elevado a zero resulta em 1. Aqui. Qualquer número elevado a 1 resulta nele mesmo. Então, A elevado a 1 é igual a A. Agora, aqui começam algumas propriedades mais elaboradas, eu digo assim. Então, ó, tenho duas potências, certo? A elevado a M e A elevado a N. Essas duas potências estão sendo multiplicadas. Tá? Reparem que eu tenho a mesma base, o número de baixo, expoente, o número de cima, né? Só para lembrar lá do conceito de potência, do que é uma potência. Então, aqui eu tenho potências de mesma base sendo multiplicadas. O que eu faço quando eu tenho isso? O que eu posso fazer, né? Eu conservo a minha base, que é o número de baixo, e eu somo os meus expoentes. Tudo bem? Então, conservei a base e somei os expoentes. Consequentemente, eu tenho uma potência só, não mais duas, certo? Bom, aqui, ó, de novo, tenho potências de mesma base, mas agora elas estão sendo divididas, tá? Pessoal, divisão. Eu posso encontrar a divisão dessa forma aqui, ou eu posso encontrar a divisão dessa forma aqui, ó. A elevado a M dividido por A elevado a N. É a mesma coisa. O que muda aqui? A notação, ou seja, a forma como isso foi apresentado, mas trata-se de uma divisão. Potências de mesma base sendo divididas, eu conservo a base e eu subtraio os expoentes. Meu M aqui ficou meio feio, né? Pronto. Certo? Então, potências de mesma base sendo divididas, conservo a base, subtraio o expoente. Pode acontecer também de eu ter dois valores sendo multiplicados e uma potência. Isso eu posso transformar nisso aqui, ó. Primeiro valor elevado a isso, vezes o segundo valor também elevado a isso. Reparem que aqui eu tenho bases diferentes, então eu não posso fazer isso, hein? Bases diferentes eu não somo expoente, certo? Só posso abrir dessa forma se eu tiver multiplicação e divisão. Olha, divisão acontece a mesma coisa. Fica o quê? A elevado a esse expoente dividido pelo B elevado também a esse expoente. Pessoal, essa forma aqui eu posso encontrar assim, ó. A sobre B elevado a N. Então, é a mesma coisa. Se eu encontrar isso ou se eu encontrar isso, eu estou falando da mesma coisa, da mesma operação, certo? Bom, agora aqui, quando eu tenho um expoente negativo, o que eu faço? Expoente negativo, eu tenho que deixar ele positivo, afinal de contas, o expoente fala assim para mim, olha, você tem que multiplicar esse numerinho que tá embaixo tantas vezes quanto eu mandar. Se ele é negativo, como é que eu vou multiplicar? Então, não existe essa possibilidade. A gente tem que deixar ele positivo. O que eu faço? Tenho que inverter a minha base. Quem é a base aqui dessa potência? O A. Como que eu inverto o A? Ó, vou ensinar um truque. Coloquem o 1 aqui embaixo.
Por que 1? Isso aqui não é uma divisão? Qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo, então eu posso colocar. Bom, vamos inverter a nossa base? Quem está embaixo vem para cima, quem está em cima vai para baixo. E aqui o meu expoente ficou positivo, certo? Agora eu tenho algo parecido com isso, certo? Agora vamos lá. Se eu tiver uma fração no meu expoente, o que que eu faço? Tem como eu multiplicar a minha base por ela mesma? De repente, por algo fracionado? Não dá. Então, isso aqui eu também tenho uma propriedade que me ajuda. Qual é essa propriedade? Vou transformar essa potência num radical, ou seja, vou partir lá para o conceito de raiz, tá? Então, ó, já vou colocar minha raiz e a minha base tá aqui dentro. Pessoal, vou colocar um valor aqui e outro valor aqui. Quem vai onde? Quem tá dentro tá por cima. Então, ó, o número que tá em cima vai ficar dentro. Quem tá fora tá por baixo. Guardem isso, ó. Quem tá dentro tá por cima. Quem tá fora tá por baixo. Transformei, então, a minha potência em uma raiz de índice N, nesse caso aqui. Certo? Deu para entender, pessoal, as propriedades? Da forma literal. Agora eu vou passar para vocês algum exemplo, certo? De cada uma aqui dessas situações. Então, aqui, ó, por exemplo, vou colocar de outra cor para não perder minha lousa. 2 elevado a 0 dá 1, certo? Aqui, 2 elevado a 1 é igual a 2. Nesse caso aqui, A elevado a M vezes A elevado a N. Vamos imaginar o seguinte, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Isso aqui é igual 2 elevado a 3 mais 4, 7, certo? Aqui, A elevado a M dividido por A elevado a N. Vamos imaginar, ó. A elevado a 4 dividido... Vamos pôr o 2, né? A gente tá usando o 2, já vou usar o A de novo. 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3. 2, a propriedade não me pede para subtrair, então 4 menos 3, 1, certo? Aqui, por exemplo, tenho 2 vezes 3 elevado a 5. Posso escrever isso como 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Aqui, vamos imaginar, tenho 2 dividido por 3 elevado a 5. Então, 2 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 5. Ou 2 terços elevado a 5, né? Que é a mesma representação como tá aqui. Fica o quê? 2 elevado a 5 sobre 3 elevado a 5. Então, isso é igual a isso aqui, certo? Agora aqui, vou apagar essa parte aqui pra gente fazer essas duas restantes. Então, essa aqui, imaginem, 2 elevado a menos 3. Como que vai ficar? Imagina o meu 1 aqui embaixo, isso aqui fica, quem tá embaixo vai para cima, quem tá em cima vai para baixo. Inverti o meu número e o meu expoente fica positivo. Bom, e se eu tiver isso aqui, ó, 5 terços elevado a menos 2, como que vai ficar? Vou precisar pôr um aqui embaixo? Não. Quem tá embaixo vem para cima, quem tá em cima vai para baixo. E o meu expoente fica positivo. Bom, agora aqui o nosso último exemplo. Então, 2 elevado a 3 quartos. Como que fica?
coloco a minha raiz e o 2 aqui dentro, ó. Quem vai dentro é quem tá por cima. Quem vai fora é quem tá por baixo. Então, eu tenho uma raiz de índice 4, uma raiz quarta, de 2 elevado a 3, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau!